precisamente relacionada con esto de las incubadoras y de su impacto. Vamos a recibir a Nuno Augusto, director del Parque de Ciencia y Tecnología Regia do Europarc, que será quien se encargue de moderar la mesa redonda. Bienvenido, buenas tardes. Tudo feito por IA já. Já depois uma reunião de borda. Olá, muito boa tarde. Então vamos dar início a esta mesa redonda. O objetivo é falarmos sobre as incubadoras e as implicações que essas incubadoras têm no nosso território, e nomeadamente as incubadoras de impacto. Eu peço desculpa, quem deveria estar aqui a apresentar era a Rita Estácio. Ela mandou-me aqui um rascunho e eu vou tentar organizar-me através dele. Portanto, passava a chamar o primeiro palestrante, Sábio Meireles. O Sábio tem O Sábio é alguém que eu tenho gosto de conhecer há pouco tempo, mas temos feito algumas coisas juntas nos últimos 2 anos. Tem uma sólida experiência em educação e inovação nos últimos 10. Está cá em Vila Real, está no Regia do Europarc. Assumiu recentemente o papel de coordenador do programa Cybertech Acceleration, uma empresa ligada à cibersegurança, e somando forças para impactar o ecossistema e capacitar as novas gerações com literacia digital e consciencialização para a cibersegurança. Obrigado, Sábio, pela tua presença. Chamava agora também o Alex Rodrigues, diretor do Brigantia Ecopark. O Alex assumiu a gestão do Brigantia há 7 anos. Há 8 anos. O tempo passa, Alex. Temos trabalhado juntos também nestes últimos anos, até porque o Brigantia Ecopark também faz parte do grupo chapéu do Brigantia e do Regia do Europarc, e vai-nos também apresentar o que é que se tem feito no Brigantia Ecopark. E chamo, por fim, Sérgio Lupo. O Sérgio Lupo é gestor de inovação social na Associação Tempos Brilhantes, uma incubadora de impacto que já há algum tempo trabalha bem estes temas, e é um enorme gosto ter-te aqui. E, acima de tudo, também aprender contigo para nos ajudar neste desafio que nos avizinha. Passava então a desenvolver aqui algumas questões. Deixa-me recorrer aqui ao meu copianço. Ainda por cima não trouxe os óculos. E a primeira questão é para o Sérgio Lupo, sobre o papel da associação que tu representas. Como podes descrever o papel da Associação Tempos Brilhantes no ecossistema de inovação social em Portugal? Okay. Antes de mais, obrigado por estar aqui. Agradeço também a vossa presença. Falando um bocadinho de Tempos Brilhantes, a nossa atividade principal está na parte de educação. Nós existimos há mais de 10 anos, estamos em 50 municípios, e a parte de inovação social surge de uma forma muito simples, ou seja, a nossa proximidade a estes territórios permite que nós conhecemos os desafios sociais de cada um dos municípios, e basicamente o nosso papel é entender os problemas dos municípios e desenhar soluções que façam sentido para ajudar a resolver esses desafios sociais. E nós temos projetos de inovação social espalhados pelo país, muito vocacionados na parte de envelhecimento ativo, na parte de empreendedorismo social, na parte de educação, na parte de inclusão. Estas são as 4 áreas grandes da associação, e desenvolvemos, ao longo destes últimos 7 anos, cerca de 70 projetos. Portanto, é uma aposta cada vez maior da Associação Tempos Brilhantes, que está muito só na educação, mas o nosso papel é estarmos próximos dos territórios e ajudarmos a resolver os problemas sociais destes territórios, mas também, acima de tudo, capacitar pessoas nesses territórios públicos vulneráveis, pessoas vulneráveis, para serem capacitadas e serem empreendedores e ajudarem eles próprios a dinamizar os seus territórios e basicamente trazerem soluções inovadoras para onde estão presentes. Portanto, nós temos aqui dois modelos de incubação. Temos uma incubação que não é física, ou seja, nós estamos espalhados pelo país inteiro, detectamos o problema, percebemos quem é que pode ajudar, criamos o projeto e acompanhamos o empreendedor ou montamos uma equipa de projeto. E temos uma incubadora física, sim, na Charneca, que é ao pé na Chamusca, peço desculpa,
que é o PET Santarém, onde criámos há cerca de 2 anos o projeto para criar, muito ligado à parte da sustentabilidade, do upcycling, para criar aí sim uma incubadora para desenvolver, neste caso, um negócio social, que está muito ligado à parte do upcycling de têxteis. Okay? Portanto, em traços gerais é um pouco isto. Muito bem. Alex, falávamos ali fora sobre a diferença entre, para já, o que é uma incubadora, ou qual é o papel da incubadora, e quais são as grandes vantagens ou a diferenciação que nós podemos encontrar nesse tipo de espaço. Quais são o que consideras termos como fatores de sucesso que podemos levar para o nosso ecossistema? Isto é, qual será a grande diferença entre um projeto ser acolhido numa incubadora ou ser acolhido de forma natural, como era antes de termos este tipo de estruturas no nosso território? Muito bem. Então, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco. Portanto, o meu nome é Alex Rodrigues. Como referiu bem o Nuno, o Brigante Ecopark é também uma incubadora. Na verdade, é um parque de ciência e tecnologia, localizado em Bragança. Um território muito próximo de Vila Real, também muito próximo da fronteira. Portanto, temos também alguns projetos desenvolvidos com Zamora, atualmente, a decorrer, e também Valladolid. Claramente temos um grande desafio pela frente, e o grande desafio é claramente viver num território do interior onde o despovoamento é uma realidade. Portanto, uma incubadora é um farol de esperança também para quem quer empreender ou desenvolver uma atividade num território que tendencialmente vê os seus ativos, os seus talentos partirem para grandes centros, claramente atrás de oportunidades. E, portanto, diria que uma das vantagens, ou a primeira vantagem que nós, como incubadora, damos aos nossos empreendedores que nos procuram, é desde logo o acesso ao ecossistema. E esse ecossistema tanto está ligado ao ensino superior, no nosso caso o Instituto Politécnico de Bragança, que é o nosso parceiro natural, numa primeira linha, e depois numa segunda linha, pela relação que nós temos com o Regidouro Parque, também colaboramos com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e, portanto, temos tentado desenvolver a nossa atividade em 3 eixos principais: ambiente, energia e ecoconstrução. Essas são as 3 áreas que nós claramente focámos-nos. Porquê? Porque também estamos integrados num território também fortemente natural, com um parque natural, de Montezinho, neste caso. Integramos também a meseta ibérica, que é partilhada com o lado espanhol, e, portanto, esse ecossistema, que não é só, não é só o edificado, são as pessoas também, a cultura, as tradições, e, portanto, é essa também a nossa missão, de tentar reter esse talento e, eventualmente, também dar valor ou aportar valor acrescentado aos nossos ecoprodutos, que muitas vezes estão à mão de semear, são até desperdícios, e temos aqui alguns casos que depois até poderemos ver mais adiante, situações onde é com desperdício pode ser claramente aproveitado para entrar no mercado com um ecoproduto diferenciador e até de grande sucesso. Portanto, hoje o que eu posso dizer é que não é fácil empreender no interior, mas é uma via. E tem também um acolhimento muito mais personalizado também. A verdade é essa também, porque para nós não há maus projetos. Todos os projetos merecem todo o carinho e a atenção, até porque temos a noção clara também do território onde nos encontramos. Portanto, assim dito de uma forma muito sucinta, dizer-vos também que hoje o parque tem cerca de 80 empresas, são mais de 400 pessoas a trabalhar, portanto, num território com 35 mil pessoas, é claramente um farol também de esperança para esse repovoamento que nós também pretendemos. Sim, Alex, é uma realidade. Eu conheço bem também o Brigante Ecopark, tenho acompanhado nos últimos anos e sou testemunha da forma diferenciadora como acolheis os projetos, da forma como tendes também retido talento e captado algum talento, e tendes projetos bastante diferenciadores, nomeadamente associados à sustentabilidade e ao ambiente. Tens algum projeto especial nessa área que gostasses de partilhar connosco? Sim. Uma vez que
que este fórum tem muito a ver com a inovação social, Claro. mas também com a incubação, uma incubadora, possível incubadora de impacto que estamos a desenvolver. Muito bem. Sim, temos um exemplo que até é muito interessante. Portanto, Bragança é conhecido por ser um território de castanha. Portanto, a castanha é o nosso petróleo, não é? Porque é claramente o motor da economia, portanto, do setor agrícola. Mas a verdade é que, e temos, portanto, uma startup, na altura tem uma spin-off, que nasce dentro do Politécnico de Bragança, aproveitando uma patente, que descobriu o quê? Que aproveitando a flor do castanheiro, que é um desperdício completo, portanto os agricultores não valorizam esse produto, ele cai e fica lá no chão, mas através de um processo de investigação descobriu-se que de facto a flor do castanheiro é um conservante natural. E portanto, e já que estamos em Vila Real, portanto uma terra rica em vinho, e o vinho tem muito sulfito, portanto um químico que, como sabem, para além de ser prejudicial à saúde, também provoca ressacas fortes para quem abusa um pouco do vinho. E, portanto, a flor de castanheiro neste momento... Já sem sulfitos. Já. E, portanto, a flor de castanheiro é claramente um substituto. Neste momento, essa empresa que iniciou como uma startup já mantém-se connosco no Brigante Ecoparque, já numa perspectiva mais de continuar a investigar outras utilizações da flor para outro tipo de, portanto, neste caso alimentos, o marisco, a cerveja também, mas a verdade é que hoje já tem a sua unidade produtiva e já exportam para Itália, França, Japão, Estados Unidos, e, portanto, e claramente que o vinho que tem essa certificação de Chest Wine, que é a certificação da flor do castanheiro, é também um vinho que tem uma valorização no mercado, é um vinho já com outro preço, mas é natural. Sim, mas o aproveitamento de um produto endógeno, desperdício. Neste caso até um desperdício para criar mais valor acrescentado a outros. E é uma oportunidade agora até para os agricultores que podem ver aqui também outra via de valorizar a sua cultura, que só se focavam, portanto, na apanha da castanha, que ocorre em novembro, geralmente, a flor cai em setembro, portanto, dá perfeitamente para um mês antes poder aproveitar esse ativo. Obrigado, Alex. Sávio, a Cybertech apoia startups em áreas de tecnologia de ponta. Como vês o papel das incubadoras na criação de soluções tecnológicas com um impacto social e económico? E depois gostaria também que pudesses partilhar connosco algum projeto que já tenhas acompanhado de uma startup que tenha alcançado um impacto. Sim, muito obrigado, Nuno, pelo convite. Obrigado a todos presentes. Graças a los hermanos espanhóis que estão aqui presentes. Bueno, sobre as incubadoras, nós acreditamos muito que as incubadoras têm um papel exatamente como uma incubadora de criança, de criar um ambiente propício para que aquelas empresas floresçam e cresçam e impactem a sociedade. Então, nós somos uma incubadora de cibersegurança, porém com um ADN muito social. Temos alguns pilares, como, por exemplo, a educação é um deles. Temos também o pilar de levar a mensagem, passa-palavra para todo o país de Portugal. Identificamos alguns números aqui que não são muito encorajadores para o futuro próximo, como, por exemplo, 75% das crianças entre 8 e 13 anos, a nível Europa, já partilharam informações pessoais no ambiente online, no ambiente público, sem nenhum tipo de conhecimento sobre como preservar aquela informação. A Unicef também tem nos dado números muito recentes, também não muito encorajadores, de crimes online crescendo cada vez mais nessa faixa de crianças e adolescentes, nessa faixa etária. Então, nós três temos, quando digo nós três, eu, Sávio, o nosso CEO, Thiago Vieira, e a Marinês Garcia, que é outra coordenadora de projetos, nós temos um elemento ali que nos une, que é o background no social, na educação com crianças. O nosso CEO, por exemplo, só para vos dar um rápido exemplo, lá no Brasil, há anos atrás, já ia de escola em escola, no interior do estado dele, Santa Catarina, conscientizando as crianças sobre o perigo da exposição em excesso no meio online. Veio para Portugal, ele é advogado, trabalha também com Legal Tech, enveredou por outros caminhos, mas recentemente decidimos nos juntar os três e abraçar essa causa
social ligada à cibersegurança para as camadas mais jovens da população. Então, em resumo, a nossa incubadora é um ambiente onde nós ajudamos outras empresas a impactar a sociedade. Dessa forma, o nosso impacto acaba sendo ali um bocadinho exponencial. E respondendo a segunda pergunta sobre um caso, tem alguns casos bem interessantes, eu também não quero aqui me alongar muito, mas 2 casos mais recentes, um deles da Cyber Guardians, que nasceu dentro da nossa incubadora e se lançou num concurso lá em Viana do Castelo, esses concursos de pitch. Não ganhou o concurso, porém, um dos jurados abordou o founder depois do concurso e prometeu a ele apresentá-lo à ministra da Educação, cá de Portugal, para que ele falasse do projeto Cyber Guardians para a ministra. E o projeto em si também é muito parecido com um dos nossos projetos, que é de levar a educação e a conscientização para as escolas, traduzindo a cibersegurança em termos técnicos para uma linguagem mais acessível para as crianças e os adolescentes, e também assim impacta nas famílias. Nós sabemos que as crianças hoje em dia e os adolescentes influenciam até o próprio comportamento dos pais. Então, esse é um caso bem interessante de cibersegurança aplicado ao impacto social, que nasceu dentro da nossa incubadora, Cyber Guardians, é o nome do projeto. E um outro também é super engraçado, de um rapaz chamado Evandro Pires, que é um desenvolvedor, e um belo dia, observando o comportamento do filho de 8 anos, ele percebeu que o filho estava muito exposto dentro de um ambiente de um determinado jogo. Eu sou péssimo em jogos, não conheço nada, mas acho que você já ouviu falar desse jogo chamado Minecraft, é conhecido mundialmente. E ele, percebendo aquilo, decidiu criar um servidor próprio, privado, com as próprias regras, para que o filho dele pudesse jogar Minecraft num ambiente um bocadinho mais controlado, apenas com amigos, familiares e pessoas que eram filtradas antes de entrar naquele ambiente. Ele escreveu um post no LinkedIn sobre essa experiência, uma foto com o filho, e o post dele foi viral, teve milhares de visualizações, e aquilo acabou impactando mais pais que utilizaram o exemplo dele e mais famílias, e esse também é um dos casos que nasceu conosco, e vamos ter uma live com ele agora dia 18, daqui a poucos dias, para ele contar esse caso dele para mais pessoas. Então, em resumo, é isso. E essa tua apresentação vai de encontro à minha seguinte questão. De facto, quando estamos a falar em incubadoras de impacto, ou empresas que têm isso como preocupação, a questão social, e vou-te conhecendo, e tu tens muita preocupação sobre as pessoas, parte do teu trabalho que conheço tem a ver com a gestão de pessoas, a forma como as pessoas devem estar, a evolução do ser humano. Ainda tivemos no Régia, anteontem, um fim de tarde bastante interessante, em que falaste sobre o tema de marketing social. E muitas vezes a dificuldade é como é que nós conseguimos encaixar esse trabalho depois com a questão, muitas vezes, da estabilidade económica ou do financiamento das próprias organizações. Isto é, como é que vocês conseguem garantir que essa inovação tecnológica, tendo obrigatoriamente que ser sustentável e sustentada, possa depois alinhar-se com princípios éticos e princípios de impacto na própria sociedade? Sim, uma excelente pergunta. Nós hoje vivemos um cenário muito propício ao desenvolvimento social. Não é à toa que as Nações Unidas e também a União Europeia já implementaram diretrizes, algumas delas obrigatórias, né, para grandes empresas, outras vão começar a ser obrigatórias desde já até 2027, com as ODS. E o nosso trabalho, essa pergunta é muito boa, porque o nosso trabalho ele se encaixa no G e no S do ESG, se encaixa no social e na governança. Na parte da governança, a cibersegurança entra como um pilar fundamental, e na parte social, isso que eu acabei de falar, com as escolas e comunidades, etc. Agora, o grande desafio é como é que isso se torna sustentável, como o Nuno bem colocou. Bom, tudo depende muito do mindset das lideranças, né? Nós costumamos utilizar um framework de early adopters, nós não batemos na porta ou não conversamos, ou pelo menos não dedicamos muito tempo para conversar com pessoas que não têm um mindset social, de impacto social. Porque como o nosso tempo é um recurso limitado, seria ali uma
um percurso muito doloroso tentar convencer as pessoas disso. Nós abordamos exatamente pelo outro lado. Nós conversamos com early adopters, com pessoas que já têm mindset de impacto social, sejam pessoas em várias camadas da sociedade, seja na camada política, na camada da iniciativa privada. Temos muitos colegas que trabalham com incubadores, com aceleradores, e são essas as pessoas que nós queremos conversar e passar a nossa palavra adiante. E quando há impacto, já é comprovado que há sustentabilidade financeira também, né? Temos aí imensos fundos que dão apoio a essas iniciativas, temos imensas pessoas. Vamos ter uma iniciativa agora muito interessante daqui a alguns dias lá na Casa Mendes Gonçalves, que é uma empresa referência, né, a nível de Portugal, talvez até de Europa, em responsabilidade social. E assim, os números estão aí, né? Não é fácil, mas é muito possível. Mas vamos conseguindo estabilizar algum desses projetos. Alex, é a nossa pergunta do costume, não é? Estamos no território, como disseste muito bem e apresentaste ao início, um território desafiante. Vila Real e Bragança acabam por ser uma exceção neste grande Trás-os-Montes e Alto Douro, porque vão ainda tendo alguma capacidade para reter talento e até importar algum talento. Vamos conseguindo também trazer para cá delegações de algumas empresas com alguma dimensão. Que estratégias é que nós podemos adotar, ou temos adotado, ou tendes, vocês também em Bragança, adotado, por forma a poder conseguir atrair esses talentos e atrair essas empresas? E em relação à comparação, preço-qualidade, também que temos do interior litoral, também quais são as referências que vocês têm em Bragança para poder convencer essas pessoas a ou regressarem ao território ou mesmo desafiá-las a virem experimentar o que é morar no interior? Muito bem. Bom, são duas boas perguntas. A primeira abordagem que eu queria deixar aqui, em termos estratégicos, e aqui o meu colega de painel referiu muito bem, tem que se trabalhar o mindset. Nós temos uma obrigação, portanto, como agentes promotores do empreendedorismo, de trabalhar os mindsets, principalmente em ambiente escolar. E, portanto, nós atualmente estamos a trabalhar com algumas escolas do ensino secundário para, juntamente com alunos, até mais do ensino profissional, precisamente desenvolver aqui algumas competências nessas áreas, com o intuito de construir soluções, mas não são soluções de negócio por si só, são soluções que criem valor ao território. E é uma forma também de eles olharem para desafios. Eles próprios serão os agentes de amanhã, os agentes que vão claramente desenvolver a sua atividade para nos, digamos assim, assegurar o conforto da reforma, se chegarmos lá, ou da aposentação. Tem sido um projeto muito interessante. Na prática, desenvolvemos com eles um plano de negócios, ok? Portanto, trabalhamos a parte do brainstorm, trabalhamos também a parte muito importante, até porque os jovens têm cada vez mais dificuldade em trabalhar a parte social, isto é, haver aqui uma interação. Eu próprio digo isto, estava aqui a ouvir também aqui a referência ao Minecraft. Eu tenho um filho de 19 anos e, portanto, eu vejo a forma como ele lida com os amigos é uma forma diferente da que nós lidávamos no nosso tempo. Portanto, é outra realidade e temos de nos adaptar. Não estou a dizer que ele está certo ou que está errado, é a realidade atual e nós temos de saber conviver com isto. E, portanto, nós sentimos que trabalhar essas competências com os jovens, e até deveríamos, tentamos, infelizmente nem sempre corre como nós queremos, portanto, com as camadas mais jovens, de primeiro e segundo ciclo, que aí nós entendemos que era o momento certo para começar a trabalhar essas competências. Mas, pronto, num projeto piloto, arrancamos este ano com o secundário, com o ensino profissional, e, portanto, tem sido uma experiência muito interessante, até porque os próprios jovens, muitas vezes, também nos surpreendem com a forma como eles veem o dia-a-dia. Eles próprios lidam com os problemas da própria cidade, o viver, por exemplo, no meio rural, a própria deslocação que eles têm que fazer diariamente, muitas vezes, para poder estudar. Nós não temos essa noção, mas se calhar um jovem que vive numa aldeia
tem que sair às 7h15 da manhã para estar às 8 horas na escola, enquanto com um rapaz da cidade ou uma rapariga, não é? O pai deixa ao pé da escola. E, portanto, esse tipo de realidade e de dificuldade também faz com que eles, muitas das vezes, encarem os problemas e despertem ali alguma oportunidade que possam querer valorizar. Depois, se ela é viável ou não, isso é discutível. O que nós queremos é que eles pensem, que reflitam e que debatem essas ideias. Depois, esse é um dos fatores, uma das áreas que nós estamos a querer também enverdar. A segunda área, que para nós é muito importante, Bragança, como Vila Real, é uma capital distrito. Tem uma vantagem natural, que é de ter um parceiro científico e académico ao seu lado. E neste caso, no nosso caso, o Politécnico de Bragança, que, para além de ser um politécnico de referência a nível nacional, internacional, é também um instituto de ensino superior que capta portanto, muito estudante estrangeiro. Portanto, estamos a falar de mais de 40 nacionalidades. Do Brasil, de França, Espanha, portanto, também dos países do Norte de África, antigos palopes, também africanos, Cabo Verde, Santo Tomé, Angola. E, portanto, muitos destes estudantes que vêm para cá estudar, muitas vezes, vem aqui uma oportunidade para poder também residir. E aqui também o papel da inclusão social é muito importante, não é? Porque nós temos também de dar aqui condições para que estas pessoas possam não só estudar, mas eventualmente empreender. E aqui também é muito importante a ligação que tem a incubadora do Parque, neste caso do Brigantia, com a incubadora da própria instituição de ensino superior. Tem que haver aqui esta linkagem. Nós hoje temos projetos que estão connosco incubados no Brigantia, mas que têm uma ligação direta com o próprio Politécnico. Vamos dar um exemplo, temos uma startup que está connosco, que já abriu empresa, atividade, neste momento, que trabalha num projeto na prática, um dispensador automático de medicamentos, onde é que é programado os medicamentos que o idoso tem que tomar e a máquina todos os dias, àquela horinha, sai o copinho já com os medicamentos certos. E quando acaba, automaticamente dispara o alerta para haver uma reposição. Portanto, esse tipo de ligação é muito importante. Agora, como disseste muito bem, e agora pegando aqui na segunda parte da tua pergunta, o território de Trás-os-Montes e Alto Douro é muito grande. É um território vasto. E o que acontece é que nós também sentimos que temos uma obrigação de apoiar os municípios vizinhos, até na capacitação das suas equipas, e nós temos que começar a olhar para esses concelhos vizinhos também como, portanto, agentes que possam eventualmente receber projetos oriundos do Brigantia ou do próprio Politécnico para poder incubar e crescer naquelas localidades. E aí esse é também um papel que nós temos trabalhado, claro que é um papel mais político também, até porque tem que haver condições, muitas vezes, nesses municípios para poder albergar esse tipo de projetos. Mas pronto, vai-se caminhando, um passinho de cada vez, mas as coisas têm corrido. Nós hoje sentimos que os municípios também perceberam que não se podem fechar sobre eles próprios, eles têm que se abrir. E nós hoje também temos que perceber que um empreendedor que está connosco hoje no Brigantia, pode estar amanhã no Régia ou em Lisboa passado. O que é importante é que ele mantenha a ligação e integra depois o ecossistema por onde passou. E isso é que é muito importante. Portanto, manter a ligação, ajudar a crescer e depois o retorno há de vir. Seja ele regressando, ou seja até através pelo seu exemplo, poder, digamos assim, contagiar outros para poder deslocarem-se e empreender connosco. Sim, nós no segmento que tens falado, nós até temos o projeto Empreende 21, certo? Cujo objetivo é podermos capacitar os municípios da nossa área, os municípios envolventes ou da nossa área de intervenção, capacitar os seus técnicos com ferramentas de apoio ao empreendedorismo. Isso faz todo sentido porque, de facto, é como disseste, nós acabamos de ser aqui 2 ilhas, mas nunca tivemos interesse em ser ilhas, gostávamos de ser um continente único e os concelhos envolventes, até pela sua dimensão e especificidade, até porque não têm também ensino superior, e quer queiramos, quer não, o que diferencia muitas vezes as nossas cidades, as nossas 2 cidades, das outras é o ensino superior. Não é? Porque se nós se fizermos uma retrospectiva há 40 anos, Chaves era uma cidade muito parecida com Vila Real e, de facto, o que nos diferencia
Hoje é a universidade, portanto, isso também é uma obrigação, e eu também sinto isso da nossa parte, que temos a obrigação de também levar a nossa instituição mais longe do que as fronteiras do próprio Conselho. Agora, Sérgio, obrigatoriamente, e quando estamos a falar em entidades como a tua, obrigatoriamente temos que envolver a comunidade. Isso muitas vezes não é fácil. Nós sentimos também nas nossas próprias ações, nós muitas vezes, e no próprio parque acontece isso, e não sei se a Lígia está aí, mas ela é uma máquina nisso, que é construir projetos, construir ações que nós achamos que são super importantes para os empreendedores e para as pessoas, e temos quase que pescá-los linha a linha para que eles se possam aproximar. E tu também deves ter, de certeza, esse problema na associação, a dificuldade que temos muitas vezes em envolver o resto da sociedade para com esses nossos projetos. Portanto, queria-te questionar isso, qual é a dificuldade que tens e como é que ultrapassas, por um lado, essas dificuldades. E a segunda questão era como é que depois consegues equilibrar esses processos a médio e longo prazo. Quando estamos a falar no empreendedorismo transversal, temos como objetivo obrigatoriamente o lucro, ou principalmente o lucro. Neste tipo de projetos não é esse o objetivo, é muito mais a questão da própria sociedade ou ambiente. Como é que depois consegues fazer, por um lado, a mobilização da comunidade envolvente e depois como é que consegues a sustentabilidade financeira para poderes levar esses projetos até ao fim? Okay. Eu começava pela segunda pergunta. A parte da sustentabilidade financeira também é muito importante na parte do empreendedorismo social. Por exemplo, vou dar um caso prático. Nós, na Chamusca, que é um território com muito baixa densidade, com muito desemprego de longa duração, nós olhamos para o território e temos uma ligação muito grande à Câmara e a todos os intervenientes, ou seja, temos um mapeamento muito grande daquele território e pensámos o que é que poderíamos fazer com, por exemplo, o material têxtil. Ou seja, nós temos ali Santa Margarida, as fardas militares todos os anos são milhares que são deitadas fora, são destruídas, portanto há a parte ambiental. E então olhamos para aquele território e como é que nós podemos pegar em pessoas com alguma certa idade que estão desempregadas de longa duração e pô-las a trabalhar num projeto que atrai a parte da sustentabilidade. Ou seja, nós estamos a resolver um problema de sustentabilidade a nível ambiental, com aquele fardamento que, em vez de ser destruído, é feito o upcycling, é reaproveitado. Olhamos para aquele território e as pessoas estão em desemprego de longa duração, o que é que elas podem fazer para esse projeto, e criámos o iWork social da Chamusca, onde nós, com o IAD, que é um instituto de design de moda, concebemos coleções, okay? De como é que nós vamos, por exemplo, mochilas, coletes, calças, N tipo de vestuário para reaproveitarmos aquele desperdício têxtil, e criámos uma rede de costureiras com o IFP, onde aquelas pessoas que estão em desemprego de longa duração vão ser capacitadas a fazer a parte da costura e vão produzir, claro que numa pequena escala, estes novos produtos. Agora, nós pegamos, isto foi um piloto, que foi bastante bem sucedido, e agora estamos a ir para uma fase seguinte. A nossa ideia é criar uma empresa social, ou seja, estamos agora numa candidatura a Portugal de Inovação Social, até ao final do ano, e a nossa ideia é criar uma estrutura com design de moda, com um gestor de produção, com uma costureira sénior, com uma rede de costureiras local, pessoas que são capacitadas para a costura. Eles vão fazer em escala, mas vão criar os protótipos para depois serem criados em escala por quem? Por uma rede que existe em Santarém de costureiras, okay? Que são formadas e trabalhadas pelo IFP, e depois, basicamente, com uma empresa têxtil da zona que está muito fechada no seu território, e nós vamos pegar neles e no know-how que eles têm para nos ajudar a criar em escala uma marca nova. Portanto, isto chamou-se Fui à Tropa no piloto, e nós não queremos que continue a ser chamado Fui à Tropa, queremos criar aqui vários tipos de coleções para vários tipos de público. É um produto que é muito urbano, portanto nós vamos aproveitar ser feito nesta região para dar trabalho às pessoas e criarmos ali uma dinâmica interessante, mas sabemos que é um produto que depois vai ter que ser comercializado muito nas cidades, porque é um produto que se vende melhor em Lisboa, no Porto, e estamos agora a fazer um teste, por exemplo, no Porto, com um parceiro que tem o centro de upcycling. Isto é um exemplo. Nós queremos criar isto uma empresa que tenha lucro, ok? E o lucro dessa empresa também, no nosso mindset, há uma parte que vai para nós e vai para a ATB, pronto, enquanto promotor, e para a Chamusca, para a Câmara Municipal. Outra parte muito importante é também para as pessoas que fazem parte da empresa. Eles próprios terem uma participação no capital social da empresa, para se sentirem detentoras e donas de responsabilizados também. Exatamente. Isso é um exemplo que nós estamos a fazer. Depois há projetos que
porque nós não podemos esperar o lucro deles. E vou dar um outro exemplo. Sim, mas não deixam de ter que ser sustentáveis. Têm que ser sustentáveis. Por exemplo, vou dar um outro exemplo que é completamente diferente. Nós temos uma atuação há cerca de um ano no estabelecimento prisional de Leiria, onde temos um programa que é o Rap Nova Escola, em que, através do rap e do hip-hop, nós começámos a fazer testes com o fundador, que é o Elton Malta. Portanto, o Elton Malta é um rapper da zona e nós pegámos nele e ajudámos a criar aqui um projeto com maior escala. Levámos para a prisão com o objetivo de ajudar os jovens, porque a prisão de Leiria tem jovens entre os 16 e os 22 anos, para eles, no português, ser uma ferramenta que os ajude, no hip-hop, ser uma ferramenta que os ajude a trabalhar a parte do português. Okay? Eles, através das rimas, a parte técnica, de ser toda trabalhada nesta parte. Depois, eles vão ter aulas de canto e de expressão artística para se poderem exprimir e cantar. Mas mais do que isto, eles vão trabalhar em grupo. Jovens que são, se calhar, de gangues opostos e que se dão mal na prisão, criamos ali uma comunidade onde eles, através da música, estão a criar aqui uma união e a resolver e a diminuir N problemas que existem, que ocorrem na prisão. E o nosso objetivo agora é também capacitá-los para quando eles saem da cadeia. Okay? Eles saem da cadeia, termos um espaço onde os vamos acompanhando e criamos aqui um conceito de comunidade. Ora, aqui neste caso, nós não conseguimos ter aqui o lucro deste projeto. E então temos que falar com... Pronto, temos as candidaturas, temos fundações que apoiam este tipo de projetos, como neste caso foi a La Caixa que nos apoiou, e temos um conjunto de empresas e parceiros locais que temos que trazer para este projeto para nos ajudarem a escalar. E o objetivo agora é passar para o Distrito de Leiria todo, centros de acolhimento, escolas TAPE, e irmos paulatinamente estendendo a outras partes do país. Portanto, são duas abordagens diferentes. Nós pensamos no lucro, o lucro é importante. Cada projeto que possa ser viável será viável e poderá dar origem a uma empresa social, na nossa ótica. Há projetos que não são feitos para ter lucro e nós temos que procurar outras formas de ter sustentabilidade. E aqui passa muito por diversificar as fontes de financiamento, envolvendo vários intervenientes. Sim, há sempre as duas questões, não é? Nós muitas vezes, quando falamos de lucro, parece que é uma palavra proibida, não é? Há alguma dificuldade em entendê-la, mas de facto é preciso criar condições de melhoramento gradual do modo de vida das próprias pessoas, e o lucro faz parte de uma ajuda a esse melhoramento. E não há que ter vergonha em relação a isso. E como estamos a falar em economia social, em incubadoras de impacto, a grande diferença entre as incubadoras de impacto e as outras incubadoras, como aquelas que temos trabalhado até hoje, tem a ver com a visão que nós temos para o resultado das próprias empresas, uma mais a questão meramente económica ou financeira e outra que vai mais além. Embora mesmo as grandes empresas hoje já têm essa preocupação e muitas vezes são revistas nas próprias incubadoras de impacto, não tanto como empreendedores, mas sim como financiadores, pelo menos parte desse lucro servirá para financiar depois outros projetos e torná-los mais sustentáveis. Ou seja, eu queria-te agradecer imenso. Eu sei porque o Sérgio fez um grande esforço para estar aqui hoje, agradeço-lhe imenso isto, e até porque de nós, as que tens mais experiência nesta área, gostava que desses uma visão sobre o futuro. Quais são as limitações que tendes tido relativamente ao desenvolvimento da vossa atividade e o que é que achas que poderia o país, ou o Estado, ou o sistema melhorar por forma a que também fosse mais proveitoso o resultado e as implicações do vosso trabalho. E um trabalho que eu vou-vos dizer honestamente admiro, porque quando se trabalha em função de resultados palpáveis ou que se possam medir, é muito mais fácil, ou pode ser muito mais gratificante, mas admiro cada vez mais pessoas como tu, profissionalmente ou não, que dedicam parte do seu tempo a ajudar pessoas, principalmente pessoas de grupos mais vulneráveis. Portanto, podia ter essa última questão e depois, no fim, poderemos acrescentar mais alguma coisa. Como é que eu posso coisa. responder? Eu trabalho quase há 30 anos e 20 anos foi passado na finança e em seguradoras. Portanto, o meu background é completamente empresarial. Mas comecei a lidar muito com a parte social há cerca de 10, 11 anos. E fazia isso pro bono. Neste momento tenho a sorte e a felicidade de poder fazer isto de uma forma profissional. E acho que o que nos falta aqui um bocadinho na parte social é nós temos eu não tenho esse preconceito, estavas a falar há pouco, do lucro. Eu acho que nós temos de ter a percepção de projetos que possam dar lucro e que possam ser escalados mesmo na parte social.
não tem mal nenhum eu ter uma empresa têxtil na Chamusca que resolve problemas sociais e tem lucro. O lucro, a forma como nós vamos utilizar esse lucro na associação, não será para distribuir pelos associados, será para reinvestir em outros projetos que não possam ter lucro. Portanto, essa é a nossa visão. Nós temos uma visão que temos de diversificar as fontes de financiamento. Nós temos que falar não só na parte das candidaturas e subsídios, falar com fundações, falar com empresas cada vez mais com a parte da responsabilidade social, trazê-los para esta parte da economia social, e muitas empresas já estão aí. Eu vim da AGEAS, onde estive a última vez, e a AGEAS gasta muito dinheiro todos os anos em impacto social, ou seja, eles têm uma fundação e dedicam um património muito relevante para isto, e cada vez há mais AGEAs, outras empresas fazem isso. Temos de diversificar e temos que também profissionalizar as pessoas que estão nesta área. Nós temos muita necessidade, trabalhamos problemas muito diversos. Eu há pouco não te respondi à tua pergunta da rede, mas nós trabalhamos sempre com tentamos ter o máximo de stakeholders num projeto. Eu não posso conceber um projeto só academicamente e colocá-lo num território. Tenho que ouvir toda a gente daquele território. Nós, por exemplo, todos os programas de envelhecimento ativo que temos são programas que são desenvolvidos com os próprios séniores, com todas as pessoas envolvidas, porque senão nós não vamos ter uma aderência a esses projetos. E o nosso mindset é um pouco isso, diversificar as fontes de financiamento, tornar o máximo de projetos que sejam lucrativos para poderem financiar projetos que não têm essa tendência para o lucro, e estarmos muito próximos dos territórios para, antes de mais, não desenhar nada, um produto fechado, mas desenharmos algo que faça sentido naquele território. E temos que ouvir muito todos os intervenientes que estão no território. E para nós é um bocadinho isto, ok? E estamos a desenvolver a nossa estratégia para conseguir ter o máximo de projetos com o máximo de impacto possível nos próximos anos. Muito obrigado. Sábio, agora um bocadinho sobre a transformação digital e esta evolução que tem ocorrido nos últimos tempos ou nos últimos anos, e relativamente à vossa incubadora, que papel poderão desempenhar na promoção da transformação digital em setores tradicionais? Cada vez mais a digitalização é transversal a todos os setores, é uma preocupação também transversal a toda a economia. E como é que vocês poderão ajudar, ou que papel poderão desempenhar nesse aspecto? Muito bem. Bom, o primeiro passo aqui é nós honrarmos nosso compromisso com o governo português. Fomos agraciados recentemente com um financiamento do governo para impactar pelo menos 20 empresas de cibersegurança cá em Portugal, as quais, como eu falei anteriormente, vão gerar aí um efeito dominó e impactar a sociedade como um todo. Então, temos aqui um calendário recheado de atividades para 2025, posso mencionar aqui algumas. Temos o nosso Cyber Talks, que é uma iniciativa sem nenhum custo associado, onde nós viajamos pelo país inteiro, levando especialistas para falar, como eu disse antes, traduzindo esses termos técnicos e complexos da cibersegurança para o entendimento das outras camadas da sociedade. Temos já Cyber Talks em Guimarães, Aveiro e Vila Nova de Gaia, onde estamos baseados, com esse objetivo. Além disso, temos o nosso Hackathon, né? Eu sei que está muito na moda hoje em dia fazer Hackathon, mas para quem não conhece, basicamente um Hackathon é uma competição de solucionar problemas de maneira acelerada. Ou seja, equipes se inscrevem para participar dessa competição e por 48 horas, no espaço como esse, por exemplo, ficam ali para resolver aquele problema. E nós também, dentro desse hackathon, temos uma outra componente, que é o nosso Cybercamp, e esse para mim é o que mais me entusiasma, porque no nosso Cybercamp nós fazemos simulações de ataques, e aquelas equipes vão ter que defender esses ataques cibernéticos. E no final tem premiações e etc. Portanto, através dessas iniciativas como o Cybercamp, Hackathons e o Cyber Talks, nós estamos impactando a sociedade no nível de mindset, como falamos antes, e isso gera um efeito dominó, gera uma exponencialidade desse mindset. E, por outro lado, com o nosso programa de aceleração, como disse antes, é um compromisso nosso, não podemos fugir disso, temos que impactar pelo menos 20 empresas durante o ano 2025 de cibersegurança. Nem todas elas vão ser empresas de cibersegurança com impacto social, talvez uma ou outra vai ser uma empresa de cibersegurança pura e dura, como chamamos aqui, mas esse é o caminho que nós estamos seguindo de agora em diante.
Nuno. Obrigado, Sóbio. Alex, voltamos nós aos nossos parques e à nossa incubadora. Nós estamos aqui hoje, também um dos motivos de estar aqui é porque nós candidatamos ao desenvolvimento de uma incubadora de impacto, juntamente com os municípios vizinhos, nomeadamente Sabrosa e Alijó, e o objetivo é criar em cada um desses municípios uma pequena incubadora com técnicos distritos, de forma a criar uma proximidade maior e uma interação maior com esse território e com as pessoas desse território. Até porque todos nós sabemos que a grande vantagem que nós temos nas incubadoras, sejam elas tradicionais ou não, é a questão do desenvolvimento da rede, a fomentação muito rápida de contactos, principalmente em empresas que trabalham entre si, e elas próprias conseguirem arranjar soluções e formas de se ajudarem e crescerem mutuamente. Eu gostava de saber se achas que... E depois outra questão tem a ver com a evolução. Os próprios passos de ciência e tecnologia cresceram primeiro no litoral, depois vieram até ao interior. Nós, se olharmos para o mapa, vemos também que estas incubadoras de impacto estão muito mais no litoral. Mais perto temos daqui a Íris, que também tinha um polo em Amarante e depois está no Porto, e depois estão localizadas pela franja litoral e um bocadinho também ali pelo Alentejo. Gostava de saber se vias com bons olhos a possibilidade de criar também uma incubadora de impacto em Bragança, se era um projeto que poderia ser interessante para o vosso território, e como é que vês a possibilidade de trabalhar de forma descentralizada com os municípios envolventes? Muito bem. Antes de mais, eu estava aqui a olhar para o cartaz e dizia 4º Congresso Internacional de Inovação Social. E eu queria fazer uma pergunta sobre... Quantos espanhóis estão aqui presentes? Levantem o braço. 3, 4... 4. Tu também és espanhol? Ah? Eu ainda sou meio espanhol, mas para muita gente Bragança já é Espanha. Mas podes já falar espanhol? Não, eu estava a pensar porque o Nuno é uma brincadeira. Estivemos muito recentemente em Zamora. Também estamos aqui a trabalhar a possibilidade de criarmos uma... Mas portanto, puedes já falar espanhol e eles compreendem? Puedes hablar espanhol. Pronto, muito bem. Portuñol. Muy bien. Portanto, me estabas preguntando si lo entendía con buenos ojos poder crear una incubadora de impacto social. Bueno, claro que sí, pero tengo que decir que para nosotros creamos en este momento un impacto en las personas que están con nosotros. Desde 2017 que medimos todos los años no solo el crecimiento del número de empresas y de colaboradores a trabajar en la incubadora, pero también el nivel de satisfacción de quien trabaja con nosotros, y también pretendemos entender cómo las personas viven, si se quedan solas, si se casan, si tienen hijos. Y lo que estamos analizando y até submetimos este año un trabajo científico en una revista precisamente para también sensibilizar la comunidad científica y académica y también los políticos que este tipo de investimentos en el interior son diferenciadores y crean un impacto, desde luego en las personas de la localidad. Claro que después podemos nos focar creando proyectos de innovación sociales para tratar situaciones más específicas, pero de una forma macro ya estamos dando un impacto. El territorio está respondiendo con este impacto, como a través de la creación de empleo, la economía que está asociada a estos empleados, compran casa, van a comer fora, paseiam, turistam, ok? Portanto, a economia existe e decías há pouco que temos que criar lucro, não é? Temos que gerar valor. Sí. Y ese valor puede ser económico, pero también es social. Y si nosotros trabajamos de una forma sostenible
procurando crescer, pero de uma forma também não lo conseguimos crescer de forma acelerada, porque para nós não é fácil porque não temos fluxo, não temos gente, como por exemplo Porto ou Lisboa, pero conseguimos com a dinâmica e o ecossistema ir crescendo e criando novas oportunidades e novas formas de crescer. Por exemplo, vosotros, e bien, tenéis agora este novo projeto. Nosotros actualmente queremos continuar a trabajar, nomeadamente, una perspectiva transfronteriza. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestros vecinos, nuestros hermanos españoles, tienen los mismos problemas que nosotros. Tienen la despoblación, las aldeas están vacías y tenemos que crear dinámicas que atraen economía, atraen gente y muchas veces creando pequeñas incubadoras en localidades, creando condiciones técnicas para que la gente se instale y tiene también el soporte para poder desarrollar su negocio. ¿Es fácil? No, no es fácil. Para nosotros, como lo he dicho anteriormente, un proyecto de suceso para nosotros vale 1000, pero es eso que nos hace andar para frente. Y por tanto, ahora lo que queremos es continuar a trabajar en la capacitación de los técnicos de los municipios vecinos y intentar incluirlos en candidaturas de proyectos para que también se sensibilicen muchas veces. ¿Por qué? Porque, como decía también a poco, Bragança y Villarreal son capitales del distrito. Tiene el deber de dar el ejemplo. Tenemos que ser ejemplos para los otros. Y cuando tú das el ejemplo, los otros van contigo. Y solo así es que lo vamos a conseguir, creando unión y intentando trabajar de una forma integrada, olhando para el otro lado de la frontera y trabajando en conjunto. Y es esto ahora lo que estamos haciendo para los 2 próximos años, con proyectos diversos, en el emprendimiento artesanal, por ejemplo, asociado a la escultura, a la tradición, las mascaradas, los artesanos, que son muy importantes para el desarrollo económico sostenible de los territorios. Muchas veces, cuando nosotros, y Portugal es un país de turistas, de turismo, y por tanto tenemos que mirar este emprendimiento cultural como una oportunidad también de crecimiento, y aquí estas incubadoras de impacto social tienen un papel muy importante porque pueden trabajar en el primer nivel de contacto con las personas, con los artesanos, la formación para efectivamente poder haber esta transmisión de conocimiento. Después tenemos a trabajar también con, como le he dicho anteriormente, con Zamora, la parte de la Silver Economy. Nuestro territorio está despoblado, pero está también viejo. Viejo significa que nosotros no vamos para nuevos, estamos como el vino, vamos a ficar cada año mejor, pero tenemos que entender que muchas veces también no hay respuesta, porque también no hay mano de obra suficiente para trabajar algunos nichos de necesidad social que la tecnología, por ejemplo, podía ayudar. Y estamos actualmente trabajando aquí un proyecto transfronterizo con el municipio de Bragança y Zamora, claramente para desarrollar soluciones tecnológicas que permiten a startups o emprendedores desarrollar productos para este nicho de mercado. El nicho del mercado senior, que es el mercado que te tiene dinero porque ya está bien, la reforma cae y por tanto puede investir. Y finalmente tenemos también un vale incubación que hemos conseguido a través del PRR para trabajar esta formación no solo de los técnicos, pero también de los emprendedores a nivel regional. Por tanto, lo que queremos ahora, en la primera fase, fue trabajar dentro de Puerta, trabajar el ecosistema, trabajar la red. Ahora tenemos esto todo y queremos abrir y dar para poder crecer en conjunto. Dito hecho así de forma más o menos con español fraquito. Muy bien. Pero Tú me encantas. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado.
um dos problemas que nós temos, e é transversal a todo o nosso território, é a questão do despovoamento. Es un problema. Una forma de evitar o despovoamento ou de equilibrar mais natalidade ou mais imigração. Lo sábio, não sei se han dado conta, não és português, és brasileiro. És um exemplo de uma boa ou ótima integração. Estás cá há 2 anos e meio? Muito bem. Então, sendo um dos problemas o despovoamento, e acreditando eu também mesmo que a questão da imigração é uma das soluções para o despovoamento, queria que em 2 minutos, muito rápido, até porque estamos a chegar ao fim, te falasses um bocadinho da tua experiência, como é que foi chegar a Vila Real, como é que foi encontrar um lugar numa incubadora, como é que é a tua experiência, como é que tem acontecido a tua experiência, e gostava que transmitisses isso, até porque possivelmente poderá ser um exemplo a outros teus conterrâneos que possam querer vir para o interior e ter uma experiência diferente do que é chegar a uma grande cidade como Lisboa ou Porto. Claro, claro. Bom, de maneira muito resumida, eu já morei em alguns países e claro que cada país tem as suas características culturais e cada um de nós, quando chega a um país, também carregamos conosco as nossas características culturais e individuais. Então, cada pessoa tem uma experiência diferente. A minha, aqui em Portugal, tem sido muito positiva ao todo, e eu acredito que isso se deve muito a essa integração de que o Nono falou, tanto da minha parte como da parte dos portugueses. Fui muito bem recebido aqui desde sempre. Eu acredito muito numa filosofia que eu aprendi com um mentor meu chamado Brad Feld, que ele chama de given mentality. Você sempre chegar num ambiente, seja numa cidade, numa comunidade, numa incubadora, com a intenção de dar primeiro antes de receber. E eu acho que quando nós abordamos essas nossas transições dessa maneira, a coisa corre bem. Quando nós queremos chegar num ambiente, querendo tirar sem dar antes, geralmente não corre bem. Então, é um bocadinho por aí. Tenho tido o privilégio de viajar bastante aqui em Portugal, como eu venho de um país muito grande. O vosso país em território, para mim, é muito fácil viajar, eu adoro viajar. Então, em 2 anos e meio, já estive em 57 localidades e sempre fui muito bem recebido. Também tenho a sorte de andar com pessoas muito boas, eu acho que isso facilita a nossa chegada às regiões e às zonas e etc. Mas eu acho que, fazendo um sumário aqui, um resumo dessa minha resposta, é dar um passo para trás e se perguntar o que é que eu posso acrescentar a essa comunidade, a esse país. E a partir dali, ir sentindo o ambiente, vendo onde é que você se encaixa, quais são as mais-valias que você traz para as pessoas, o que é que elas podem ver em você, que é uma mais-valia para elas. E é isso, tem sido uma experiência muito, muito boa e, inclusivamente, uma das minhas missões hoje em dia, que eu costumo contar para os amigos, para o Fernando Belezes, lá do IET de Amarante, para o João Almeida, lá da Rural Move, que também tem essa missão aí de impactar os territórios. Sim, também é um projeto bastante interessante que gostávamos de vir a conhecer, que tem um projeto que tem a ver com o repovoamento do interior, não é esse teu projeto? Isso, na verdade a Rural Move tem a missão de combater o declínio populacional nas zonas de baixa densidade demográfica. E a maneira como nós combatemos isso é gerando dinâmicas e conexões entre pessoas, levando pessoas da cidade para o campo para ver como é que elas vivem lá, trocando experiências e gerando ali sinergias. E nós costumamos utilizar o termo ativação, já fizemos várias ativações e várias experiências rurais, como nós chamamos também, em vários municípios, e o impacto não só midiático, quando nós vamos até lá, mas também o impacto emocional e social nas pessoas é simplesmente brutal. Temos relatórios de impacto aí que nos orgulha muito e essa é a missão da Rural Move. São projetos muito giros, por acaso. Sim, obrigado. Sim, é um ótimo projeto. Por fim, o Sérgio, agradecer-te uma vez mais. Nós já quando construímos o Régia Douro Parque, um dos trabalhos que fizemos foi visitar um conjunto alargado de parques de tecnologia por todo o país, até porque, como alguém diz, o seu vereador dizia de manhã que os municípios copiam, e copiam bem, e fazem muito bem.
Até porque, reparem, se todos nós tivéssemos que inventar tudo o que precisamos, era muito complicado. E, de facto, copiar será feio, o benchmarking se calhar é mais bonito. Será mais bonito, fica mais simpático. Portanto, Sérgio, agradeço-te. Com certeza queremos visitar também o vosso projeto, até porque queremos conhecer, e acho que, pelo menos, quanto mais conhecermos, a probabilidade de errarmos será menor, ou então passará a ser unicamente por incapacidade nossa. Queria-te agradecer. Obrigado. E queria que já agora, se quisesses terminar com algum projeto de futuro ou alguma visão de futuro para o vosso projeto, e terminávamos assim a nossa mesa redonda. Eu, basicamente, acho que já transmiti aqui um bocadinho qual é a nossa visão. Nós, neste momento, estamos muito focados nestes 3 projetos. Eu falei aqui em 2, mais um que também vamos desenvolver a parte do Centro de Empreendedorismo da Larizeira e do Tejo. Foi um projeto que ganhámos no Portugal de Inovação Social, onde temos ali 11 municípios na região de Santarém, onde nós vamos capacitar empreendedores. E aí, pronto, uma coisa que nós falámos muito aqui das crianças, nós fazemos muito isso nas escolas. Nós temos programas de empreendedorismo para crianças, muito jovens. E aqui o que vamos fazer, pronto, nestes 11 municípios, com a Fábrica do Empreendedor, que é um dos nossos parceiros, vamos criar programas de capacitação para jovens, nestes 11 municípios, com o objetivo de tentar criar o máximo possível de oportunidades e de empreendedores. Esperamos nós sociais, ok? Porque vamos tentar olhar para os problemas daqueles territórios e transformar aquelas soluções. Em vez de estarmos a criar só negócios por ser negócio, ser um empreendedor, tentarmos focar na parte de empreendedor social. Pronto, e é isto. Nós temos muitos projetos agora em carteira, estamos com muita atividade agora no final do ano, porque é uma atividade muito forte, como vocês todos sabem, e dizer-vos o seguinte: eu estou aqui há 3 meses e meio, portanto eu vim de fora para tentar ajudar a Temos Brilhantes a crescer mais, e o objetivo é trazer o máximo possível para Temos Brilhantes e para os territórios onde nós estamos e termos o máximo de sucesso possível. É isso. E quero agradecer o teu convite e a presença aqui. Foi um enorme gosto ter-te aqui, Sérgio. Agradeço de fundo de coração. Alex, tu és da casa, o Sábio está em casa. Portanto, espero que tenham gostado e aproveitado a experiência dos nossos 3 oradores, e dávamos por terminada agora esta mesa redonda. Eu não sei se agora há um intervalo para um café, não sei se arranca outra mesa redonda a seguir. Muito obrigado.